Oi, Clau. Oi, Ana. A Daisy já tá entrando. Oi, Arthur, que legal que você entrou. A Fernanda, minha diva do consultório. Que bom, hoje vai ser muito legal a live com essa profissional que eu admiro tanto, que é a Daisy. Oi, Giovana, tudo bom? Temos que fazer outra nós duas, hein? A Daisy. Opa! Essa foi boa. Ainda bem que foi agora no começo, gente. Deixa eu fazer o seguinte. Aí eu acho que aqui melhora. Aí o meu apoio aqui. Pronto. Oi, Tati. As Tatis, as minhas Tatis lindas. A Michele. Então hoje o tema é muito legal, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Quem que não precisa muitas vezes trabalhar autoaceitação, por mais que você se aceite, ache que você tenha autoaceitação, né? E se você acha que não precisa, você pode ajudar o outro, né? Em qualquer profissão, né? A gente pode cuidar disso. Saudades, Mi, também. Vamos ver se a Daisy entrou aqui. Ela já deve estar entrando, gente. Ela já deve estar entrando, porque eu já falei com ela. Entrou a Daisy. Vou chamá-la já. Olá, Oiê! tudo bem? Tudo bem? Deixa eu Que aumentar meu volume. honra! Sou eu! Que Hoje eu, delícia! hoje eu atendi uma paciente, eu falei, eu vou fazer uma live com a Daisy Rosa. Aí ela é psicóloga. Ela falou, nossa, a Daisy é uma baita profissional, ela tá bem nessa área de docência e dar aula, curso online. Eu falei, eu fiquei sabendo, percebi, vou fazer a live com ela e vou aproveitar essa hora aqui. Vamos lá, uai! É isso aí. Aproveitar a tecnologia, né? Tão bom. É isso aí. Que a gente, ó, até meu irmão entrou aqui, a minha cunhada, Olha viu o pessoal só lá que da BO, bastante gente prestigiando a gente. Muito legal aí, meus legal. queridos. Que legal. Aham. Ó, lembra Flávia Zotti? Oi, Antônio! Ai, gente, que delícia! Aham. Quantas pessoas da antiga, não que a gente esteja velho, não é isso? Não, estamos novos. Então, Daisy, eu pensei de fazer esse tema de autoaceitação contigo, porque é a nossa vivência de consultório todo dia, né? A harmonização facial. Linda você, Tati. E a gente vê que cada paciente tem uma característica, o quanto é importante nós ouvirmos os pacientes, né? Cada Uhum. um tem o seu jeitinho, a sua personalidade. Dentista, muitas vezes, tem que ser psicólogo, Daisy. Então, aí surgiu. Opa! Voltou. Aí surgiu assim. Falei, acho que vai ser legal esse tema para todo mundo. Acho que interessa paciente, amigo, familiar e também nossos alunos. Entraram alguns alunos ali, né? Então, acho que vai ser legal para todo mundo. Então, o que, que seria autoaceitação, Daisy? Vamos lá. Bom, a gente precisa lembrar, né, que assim, a gente vive numa sociedade que esse processo de aceitação ele é meio que boicotado, sem as pessoas perceberem, muitas vezes. Porque o que, que é a coisa do alto? Alto aqui com U é um alto de eu, né? Diferente do alto com L, que é um alto de alto, enfim, de altura.
E essa aceitação, o quanto eu me aceito, o quanto eu me vejo, o quanto apesar de ter os meus defeitos, as coisas que eu não sou tão competente, ou sei lá o quê, eu continuo gostando do meu jeito de ser. Mesmo, e gostar do nosso jeito de ser é muito importante, Márcia, a gente lembrar que assim, uma pessoa que tem uma autoestima elevada, uma aceitação, enfim, não é aquela pessoa que entende que, nossa, eu sou perfeita, minha vida tá quadradinha, né, ou redondinha, como querem chamar aí, tá tudo lindo e pronto. Não, eu posso entender que talvez eu tenha coisas a ser melhoradas, eu posso entender que eu posso ficar melhor em algumas coisas, e aí olhando para o seu trabalho, por exemplo, que tem toda uma relação com a harmonização facial, eu posso sim me gostar. E por que que eu não posso ficar melhor ainda? Né? Não é porque eu já tenho uma aceitação de quem eu sou que eu preciso simplesmente parar, enfim. Só que a gente vem numa sociedade, Márcia, em que isso não é muito permitido, sabe? A gente não pode muito falar para as pessoas o quanto eu estou bem comigo, o quanto eu estou realizada com as minhas coisas, o quanto eu acho que eu sou competente para isso, o quanto eu acho que eu sou bonita para aquilo, o quanto eu me gosto em tal situação. Porque quanto mais parece que a gente faz esse movimento, mais afastamento a gente tem do outro. E a gente escuta desde pequenininho muitas coisas assim: olha, não pode se achar, é feio ser metida, é feio ser Uhum. separado. E essas Olha o coisas que olho são gordo. construídas, olha no gordo. Então você não pode falar para as pessoas que você está feliz. E isso é muito forte, né? Às vezes a minha mãe fala assim: ai, mas você não pode ficar mostrando. Eu falo assim: mãe, se isso não me incomoda, não chega até mim. Porque assim, por que que eu Uhum. não posso falar para as pessoas coisas positivas para ela? Por que que eu não posso falar para as pessoas coisas positivas de mim? Porque, ai, vai ter olho gordo. Veja, o que que é o tal do olho gordo? E eu até ontem falando numa aula, assim, todas as pessoas do mundo, mais todas, a partir do momento que nós somos seres humanos, nós somos pessoas invejosas. E quando a gente fala da palavra inveja, o que é inveja? O outro tem algo que eu não tenho e gostaria de ter. E sempre nós teremos coisas que o outro tem e que nós não temos. E aí a gente vai ter esse desejo de, não importa se é uma criança, se é um adulto, enfim, porque nós não temos como ter tudo, porque nós somos pessoas muito diferentes. Então, às vezes, aquilo que fica bom, talvez no meu corpo, no teu não fica, mas eu acho bonito no seu outra coisa, que no meu não vai ficar. Isso não significa que, sei lá, em algum momento eu gostaria de ter um corpo parecido com o seu, ou outra coisa assim, porque o que a gente precisa entender é que a gente aprendeu assim: o feio tem inveja, não pode ter inveja. Uhum. E como assim o feio? Né? Feio ou bonito a gente tem. Feio ou bonito a gente tem. Ponto, não tem o que fazer. Mas como lidar com isso? Uma coisa é aquela inveja que eu falo, que eu preciso destruir o outro. Nossa, né? Igual eu brinco assim, às vezes com os meus alunos, né? Claro que nesse momento se tem alguém super na praia, de boa, né? Tomando uma cervejinha, né? Quem não queria isso? Uhum. Mas isso não significa que, por exemplo, só porque a fulana foi viajar para não sei onde, eu desejo que o avião caia, que o pneu fure, né? Aí envolve Uhum. uma relação de maldade que, no meu ponto de vista, magoa muito mais eu do que o outro. Porque quando eu falo assim, gente, tá bom, beleza, a sua amiga tá lá na praia e você tá desejando que chova, né? Por Uhum. maldade. Está chovendo, mas ela continua na praia, né? Antes ela na praia com chuva do que ela não estar na praia. Então a gente continua por isso, trazendo uma inveja, uma maldade interna que não necessariamente me leva a lugar nenhum. Então, só que a gente vive nessa sociedade que ensina isso. Você não pode olhar aquilo que é do outro, você não pode, você tem que ser sempre. As pessoas entendem que a palavra humildade tem a ver com o fato de não me gostar. E aí é que tem uma coisa errada. Eu posso ser uma pessoa super humilde, eu posso ser uma pessoa que faço bem para a humanidade, eu posso ser uma pessoa, sei lá, super prestativa, mas isso não significa que eu não preciso me gostar. Mas parece que assim, ai não, nada que eu faço tá bom. Quer ver a dificuldade que as pessoas têm, Márcia, quando a gente recebe um elogio, quando a gente dá um elogio? Né? Quando eu falo Uhum. assim, nossa, Márcia, que lindo o seu brinco, que linda a sua roupa, ou que lindo o seu cabelo. Aí as pessoas me falam assim, ai, capaz. Né? A gente Ah, faz esse ganhar um movimento assim, presente. Não precisava, né? não precisava. Não precisava, mas ok, mas já que você deu, eu adorei, né? Gostei. Aham.
né? Então a Aham. gente tem alguns hábitos culturais, assim, às vezes você passa lá o dia inteiro no salão, com aqueles bordos, com aquelas coisas horrorosas na cabeça, ficar toda bonitona, aí você tá lá toda bonitona, alguém vem te dar um elogio, você fala assim, ah, é um vestidinho simples que eu comprei não sei aonde. Não interessa que o vestidinho Aham. foi simples, não interessa que a roupa é de R$ 1,99, que não é isso que tá, mas olha a necessidade que as pessoas muitas vezes têm, né? Se eu falo assim, nossa, que blusa bonita, ai, você viu, eu comprei lá no R$ 1,99. Por que que eu preciso me diminuir? Não é? Uhum. Por que eu preciso fazer esse movimento? Eu posso simplesmente só falar muito obrigado, porque que bom se você conseguiu comprar uma blusa bonita no 1,99. Perfeito, perfeito. Mas, se a partir do momento que você recebeu um elogio, a questão agradeça. É só isso que a gente tem que fazer. Uhum. Só que nós vivemos numa sociedade onde a gente tem que se diminuir. Então, quando a gente se aceita, se gosta, parece que a gente está um patinho feio fora do lugar, sabe? Parece que o Uhum. resto é que tem que se você está, sei lá, num movimento todo negativado, né? Quer ver quando a gente chega num lugar e você, sei lá, se eu chego lá, vamos lá pensar, vocês aí dentistas, né? Você chega lá na ABO, vai ter um curso, eu sei que vocês têm muito de curso lá. E aí chega um dia que na hora do intervalo você começa. Nossa, gente, eu adorei, eu fiz aquele procedimento certo, eu fiz várias coisas que eu consegui fazer, deu certo, esse mês foi bom, blá, blá, Uhum. blá. Eu começo a falar muito coisa positiva. O máximo que as pessoas olham pra gente é como, legal, né? E já penso, nossa, que É. desconfortável, para quem falar? Agora, se eu Aham. chegar né? Se eu chegar nesse mesmo intervalo e falar assim, ai, gente, eu não consigo, eu não dou conta desses procedimentos, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, meu Deus, eu sou muito ruim, eu não tenho competência. Como é que as pessoas reagem, Márcia? Uhum. Ou só Vão te porque as pessoas elogiar, reagem? tentar. É. Não, né? Uhum. Imagina, É o quê? capaz, você é ótima. Ou seja, eu sou aplaudida quando eu conto desgraça. Eu não sou Uhum. aplaudida, eu não sou reforçada socialmente quando eu falo que eu estou bem. Então parece que a gente não pode, socialmente falando, talvez até meio inconsciente ou não consciente, sei lá, enfim, não posso falar, eu tô bem, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou assim, eu sou... Mas a gente não pode fazer esse movimento, né? Então, que Uhum. sociedade é essa que a gente vive que a gente tem que se achar um lixo o tempo inteiro? Isso é muito ruim, Sim, isso é muito triste. inclusive, Daisy, no consultório, aqui em Cascavel tem muita mulher bonita, né? E nós recebemos mulheres que não querem falar a idade, mulheres lindas, com a pele linda, que ninguém diria a idade que tem. Ou melhor, naquela fase que ela tá, ela já tá numa versão maravilhosa e ela não quer falar a idade. Como essa coisa da finitude, do envelhecimento também é difícil aceitar, né? Muito difícil aceitar. Eu falo que, assim, o que que significam as rugas, né? Que é o que vocês trabalham, com toda a além, não só as rugas, eu sei, mas o que que ela significa? Ela significa um tempo que eu estou aqui vivendo coisas positivas, vivendo coisas negativas, chorando, sorrindo, ficando com cara de brava, com cara de medo, né? A gente tem as expressões das vivências. E quanto mais velho a gente fica, mais em contato com os nossos reais sentimentos a gente fica também. Então, automaticamente, Uhum. mais expressões eu vou ter. E essas expressões, por mais que a gente possa fazer, sei lá, 1.000 procedimentos, nada vai tirar a minha história, nada vai tirar o meu tempo. Então, não adianta você querer pegar um rosto de 30, 40, 50, 70 e fazer esse rosto ficar com 15, porque você pode usar todos os procedimentos, ele não vai ficar com 15, ele vai ficar harmonizado com 30, ele vai ficar harmonizado com 50, sei lá se é essa palavra que vocês usam, Uhum. enfim, mas Uhum. é impossível você conseguir voltar a ter 15, né? A gente consegue melhorar, mas porque a gente tem uma história, e essa história o nosso corpo não deixa esconder. Né? A gente não consegue Uhum. fazer de conta que nada disso aconteceu, a gente tem uma história, a gente tem uma vivência, a gente tem, né? Então, isso não tem quem tire esse processo da gente, né? Então, Aham. como é que... E outra coisa que a gente percebe, assim, que você falou, né, que a gente tem que se autoaceitar, que não que a gente tem que se autoaceitar toda hora também, né? Mas eu digo assim, no sentido de como a mídia, agora a gente está aparecendo mais,
né? É Uhum. Facebook, é Instagram, é TikTok, é nós aqui nesta live, né? Então, assim, e como a gente vê a real necessidade do ser humano? Ah, eu quero ser parecida com aquela. Fica sempre se comparando, né, Daisy? E aí, se eu tento ser parecida com aquela, quem será eu? É? Que lugar eu tomo na minha vida se eu for só parecida com aquela? E aí a gente tem que estar sempre tentando ponderar. O que é que significa, o que é que tem relação a ver com moda, por exemplo, com períodos que eu estou vivendo, com situações que eu estou vivendo e o quanto eu fico neurótico com alguma situação, né? Então, assim, eu sempre falo, o quanto a gente precisa se adaptar àquilo que é do meu estereotipo, aquilo que é do meu corpo, aquilo que é da minha vivência. Eu não posso, por exemplo, se eu tenho 1,60 m, querer e tentar de todas as maneiras possíveis ficar alta como uma modelo, sei lá, Gisele Bündchen ou sei lá quem, né? O meu padrão não vai fazer esse movimento aí, não tem como, o nosso corpo não tem como. Só que aí, às vezes, as pessoas elas ficam tão fascinadas e tão enlouquecidas de ter que ser igual, que aí, quando eles não se percebem iguais, vem uma frustração, uma depressão, vem um mal-estar muito Uhum. grande. Eu tenho trabalhado muito com crianças, né? Com educação de pais para as crianças. E uma coisa que eu tenho falado muito para os pais é: ensinem para os filhos de vocês que aquele artista, aquele ator, aquela modelo, ela também tem uma vida normal, ela também não é perfeita, que aquele youtuber não está sempre lindo e maquiado, que aquela pessoa não é sempre muito floreada. A gente precisa entender que nessa relação de trocas as pessoas são seres humanos. Eu tenho uma foto da Xuxa, né? É uma foto que eu gosto muito, assim. Eu sei que muitas pessoas não gostam da Xuxa, mas eu achei aquela foto dela fantástica. Uma foto que ela tá com um vestidão de tule todo colorido, sentado num vaso sanitário. E ela tá sentada Uhum. no vaso sanitário, toda com atenção, assim, e aí a ideia da foto é eu posso ser ídolo, né? Eu posso ser famosa, eu posso ser, né? Mas eu uso o banheiro igual todo mundo. E aí, o que que ela quer dizer com isso? Vamos todo mundo entender que a gente, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua qualidade, não endeusam demais aquele que está longe, não é? Porque quando a gente fala, Uhum. eu sempre brinco assim, que o que a gente mostra socialmente, a gente precisa e faz bem para a gente estar num contexto social, faz bem a gente se arrumar, eu acho que isso tem muito a ver com autoestima. Eu sempre falo assim, ó, tá difícil. Ok, passa um batom, põe um salto alto e vai, né? Mesmo Uhum. difícil. Mas esse movimento de eu entrar em contato com o meu eu entender que o meu eu tem dias bons, dias ruins, mas quando eu vou para fora, no meu trabalho, na minha vida, enfim, o quanto eu posso tentar fazer esse meu eu se elevar, é, e nesta relação entender quem eu sou. E aí, quando essas pessoas ficam lá olhando, nossa, eu quero ser igual a fulana, nossa, fulana que é feliz, né? Não existe no mundo ninguém feliz o tempo inteiro. Adolescente, Márcia, costuma acreditar que pessoas famosas são sempre felizes. Blogueiras são sempre felizes, youtubers são sempre Sim. felizes. E aí, olha, o negócio é tão trash, né? O quanto até a questão de marketing, mídia estuda muito a cabeça do ser humano. Agora, em 2000, final de 2019, não foi 2020, foi final de 2019, teve um evento de pessoas dessas digitais influencers, e uma das coisas que eles tentaram falar é assim, o quanto que se elas quisessem ter uma proximidade com o público, elas e aumentar o número de seguidores, aquela coisa toda, elas precisariam mostrar para as pessoas o quanto a vida delas não é um mar de rosas. Uhum. E aí, ao mesmo tempo que eu fico assim, meu Deus, mas agora eu vou começar a ficar falando de depressão, de não sei o que lá, de uma forma tudo marqueteiro, o que eu acho bem ruim, né? Mas, por outro lado, eu vejo como um processo até de libertação para algumas coisas. Tipo assim, olha, ufa, a gente pode mostrar que a gente não é normal, né? A gente pode Uhum. mostrar que nós não somos.
perfeitos, que nós não somos, acordamos maquiadas e lindas, esticadas, porque é muito adolescente, porque assim, o adulto até já sabe, né? Tipo que não. Agora, o adolescente, ele acredita nesse processo, principalmente quando está entrando na pré-adolescência, e aí ele começa a se achar um lixo por conta disso, a ponto de pensar em suicídio, a ponto de pensar em tirar sua, né, em sair de casa, ou pensar em tirar Sim. sua própria vida, ou nunca querer arranjar namorada, porque assim, eu não sou bonita como a fulana, então eu não mereço ter um namorado, eu não mereço ter amigos. Então, quando isso é grave, né, na sociedade que a Aham, gente vive, né? aham. Então, E outra coisa que a gente percebe também nos consultórios, quando nós fazemos os procedimentos, assim, é quando a esposa chega em casa, o marido não estava num dia bom, às vezes, né? E acaba criticando a esposa por se cuidar. Ah, você não precisa disso. Ah, é algo que você vai fazer. Ou mesmo num salão, né? Tem tantas uhum, mulheres que uhum, levam críticas e das amigas, às vezes, que não podem fazer o procedimento e falar, ah, você foi lá fazer aquela coisa da inveja, né? Que você também já uhum. comentou, enfim. É, E se e assim, importar com o outro, né? é, Com a opinião do é. outro. O quanto a gente precisa em relação a isso, né, Márcia? Por que que eu preciso saber se eu posso ou não? É claro que quando a gente fala de companheiros, a gente às vezes precisa do parceiro para auxiliar no procedimento financeiro, na questão financeira, tudo Uhum, isso. Mas o quanto muitas vezes, até quando a gente faz esse processo, eu vou lá fazer uma harmonização facial porque eu quero ficar mais bonita com o espelho. Eu quero estar em contato com esse espelho e eu me gostar. Para quem eu estou fazendo isso? É para o meu marido? É para minha esposa? Ou é para mim? Porque se eu estou fazendo para o. E aí envolve muito isso. Também tem muitas mulheres que fazem assim. Eu vou lá, faço tudo, aconteço, e aí se alguém não percebe. Muitas vezes fico uhum, frustrada. Eu vou lá, eu brinco, eu tiro sarro, né, do meu marido. Às vezes eu vou e corto a ponta do cabelo, né? E aí eu chego em casa, eu fico brincando que eu tô fazendo drama. Você nem viu que eu cortei o cabelo, né? Nem presta atenção em mim. E aí faço um drama, enfim, brincando com ele, né? Ele sabe. Mas muitas pessoas fazem esse processo normal. Então, peraí, eu vou ter que ir lá no salão, cortar o cabelo por uma necessidade que as pessoas me olhem, ou eu vou cortar o cabelo porque eu realmente quero mudar, quero um novo astral, quero fazer uma coisa diferente, porque eu gosto, porque eu tô afim, ou é porque eu devo satisfação, ou é porque eu espero o aplauso de todo mundo. E quando a gente precisa, Márcia, fazer algo esteticamente só para que as pessoas me olhem, eu faço a pergunta assim: o quão vazio eu estou para isto? uhum. Então, estou querendo dizer que eu não posso fazer nada estético? Não. Existe uma diferença entre eu vou fazer, né? Eu vou lá no seu consultório, quero que você faça tudo, porque eu quero, porque eu acho que eu mereço, porque eu estou afim, ou eu vou fazer porque eu quero que as pessoas percebam que eu fiz diferente. Ou eu vou fazer porque todas as amigas fizeram e eu tenho que fazer porque eu não posso ser menos que elas. Ou eu Uhum, vou fazer para dar na cara da fulana, que sei lá o quê. Tudo aquilo que eu faço só no sentido de ter que fazer pelo outro, até que ponto valeu para mim? Até que ponto uhum. eu estou tentando encher um vazio interno e emocional, que aí é onde o seu trabalho começa a ser prejudicado. Porque aí você, Exatamente. profissional, vai lá, faz, pensa, executa, deixa a pessoa linda, maravilhosa, aí ela vai embora. E aí ela percebe, sei lá, que o marido não reparou, que a amiga nem percebeu tanta diferença, ou que tal coisa aconteceu. E aí o que que ela vai sair falando? Que a profissional é que é ruim, que o Uhum. procedimento que não deu certo, que ela não gostou, ou sei lá o quê. Por quê? Porque, na verdade, se a minha ideia é só tampar um vazio, tampar um buraco emocional, você pode me virar nos 30, fazer 40 plástica, você pode fazer o que for, não vai para frente, Não né? vai. Porque eu ainda vou começar a achar outro defeito Aham, porque vai porque eu não arrumar fiz. isso aí. Vai arrumar outro defeito e assim, aquele brilho interior, quando a pessoa já chega motivada, eu quero fazer para mim.
A qualidade da pele muda, isso já tem artigo científico que a depressão muda a qualidade de pele. O meu resultado final, até com relação à intercorrência, né? A baixa de imunidade, quando a pessoa tá baixo astral, vai baixar a imunidade. Então pode ser que inflame mais, pode ser que demore mais a sarar a feridinha que acabamos ter que fazendo, né, durante o procedimento. Então, isso realmente é fundamental para a qualidade do nosso resultado final. Com certeza, com certeza. E eu imagino o quanto deve ser difícil para vocês que trabalham com procedimentos invasivos, porque é muito isso. É, eu não vou procurar ajuda psicológica porque eu não quero que invadam as minhas emoções, né? Começa muitas Uhum, vezes assim. O que significa invadir as minhas emoções? Eu quero falar sobre as coisas que estão me incomodando, sobre os vazios internos. Mas muitas pessoas, Márcia, não vão procurar ajuda. Primeiro, por quê? Primeiro, porque psicólogo é coisa de louco. Segundo, porque essas coisas, cara, não tem resultado. Né? E aí ficam inventando mil uhum, desculpas, né? Para não, fugir daquilo que sabe que se mexer vai doer. E dói, uhum, né? Por quê? Porque mudar dói. Não mudar dói mais ainda. Né? E por isso que eu sou uhum, uma apaixonada pela psicologia, porque eu entendo que sim, que a gente tem que abrir feridas muitas vezes para que a gente possa realmente cicatrizar, em vez de deixar aquilo sangrando o tempo inteiro. uhum, Então, e aí muitas vezes assim, eu nego, não vou buscar ajuda emocional, não quero melhorar em relação a isso, não estou disposta, mas aí eu vou lá e faço trocentos procedimentos. Só que esses procedimentos começam realmente, e aí entra um papel onde vocês têm que ser psicólogos, né? Porque assim, uhum, eu vim aqui porque eu tô ficando velha, porque eu tô indo com aquilo, aí começa, contar a vida. uhum. Eu falo que assim, dentista de vez em quando é bom, porque só mandar abrir a boca, né? Não dá mais para falar. Eu preciso mais escutar. Uhum. Fica muito chato falar assim, ó, vou fazer o bioanestesia aqui, ó, você não vai poder falar mais. Aham. Mas o que eu percebo é que assim, eu vou, tento buscar esse auxílio, às vezes eu nem sempre eu consigo, por quê? Porque por mais que você faça, não tampa esse vazio. E aí esse profissional, esse paciente, esse cliente, enfim, geralmente ainda é aquele que adora uma confusãozinha. Porque, como ele não se resolveu, né, emocionalmente, e aí às vezes ele vai lá, por exemplo, vai lá e faz um procedimento com você, e aí nem sempre deu muito certo, ou então, assim, sei lá, ficou um negocinho aqui, ele já sai metendo a boca pra todo mundo, para causar outro problema. E é muito isso. Existem algumas pessoas que precisam criar um novo problema para esconder este problema. Uhum. Aí, quando eu resolvo esse aqui, eu dou um jeito de criar outro para continuar escondendo esse aqui. Então, acabam sendo pessoas que acabam arranjando confusão em todo lugar. Arranja confusão com a secretária, arranja confusão por causa do cartão, arranja confusão com sei lá quem, na hora de estacionar o carro, com o tiozinho lá que passou na frente, sei lá o quê. Né? Então, Uhum. assim, parece que é movida a conflitos pequenos que magoam as pessoas, Uhum. porque quando eu estou pensando lá no tiozinho do carro, na minha dentista, que sei lá o quê, blá, 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 eu não preciso olhar para a minha dor. Né? Uhum. É, E e como aí, é claro, vicia, né? Esse é um padrão de reação, né, Daisy? muito, 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 e assim, claro, porque a pessoa não tem muita consciência desse processo, sabe? É muito difícil fazer esse processo acontecer. Nem sempre as pessoas têm é, é, esse movimento de perceber, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver para escrever. Deve ser difícil lidar com aquelas pessoas que não possuem limites em fazer os procedimentos no sentido de prever dificuldades emocionais. Não, eu imagino que vocês devem ficar fazendo muitos procedimentos. E se não é o mesmo profissional que faz muitos procedimentos, ele começa a pingar de profissional em profissional. Sim, Porque e às é uma vezes situação de assim, vazio. uma seringa no lábio tá perfeito. Ela nunca tá contente, ela vai querer outra. Ela vai querer outra. Agora entrou aí a minha personal também antes. É aquela que nem, quer ficar cada vez maior, mais bombada. A pessoa não se enxerga realmente como ela é, né, Daisy? Porque olhar para mim realmente, olhar para o nosso eu, quem eu sou. Nós somos formados por coisas positivas,
mas nós também somos formados por aspectos negativos. Todos nós temos algumas dores emocionais aí, e quando eu sei quem eu sou, quando eu olho para o meu eu e coisa parecida, aí eu começo a conectar em algumas coisas e me aceitar muito mais. E aí a harmonização facial, ela vem de forma muito brilhante. Porque aqueles pacientes que vêm só reclamando, só isso, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, nunca Uhum. nada vai estar bom. E por quê? Porque eu não consigo olhar bem para mim. E olhar para mim não é, mas eu tenho que estar sempre feliz, porque olha, eu olho a fulana lá, a fulana é sempre muito feliz. Porque no Facebook as pessoas são felizes, porque no Instagram as pessoas são felizes. Então, eu vou falar uma coisa aqui, Márcia, que eu falo também nas minhas palestras, e eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das mídias sociais. Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, você tira um monte de foto, eu tiro mesmo. E não é por causa das mídias sociais, isso já vem no meu histórico do meu sistema familiar. O meu Uhum. pai, ele sempre gostou de foto. Tanto que ele tinha uma máquina de revelar fotos quando a gente era pequena. Eu me lembro dele revelando fotos. Era um pouco preto e branca, mas ele revelava tanta foto, tanta foto, tanta foto, que ele chegou a comprar a máquina de revelar. Na época que foto era de filme. Assim, na faculdade só eu tirava foto, que ninguém tinha aquela maquininha de tirar foto de filme. Não que eu esteja velha, não que isso faça muito tempo, né? Não. Não estamos, Então, estamos super bem. sim. Então, eu sempre gostei muito de foto, e para mim, eu entendo foto como algo que é um momento eternizado ali para ser visto e tudo mais. E o que que é as mídias sociais hoje em dia, né? O que antigamente a gente não tinha, mas hoje tem. Para mim, nada mais é do que fotos, é, como se fosse um porta-retrato mesmo, só que online, só que digital. Com a diferença que a gente coloca muito mais fotos do que no porta-retrato, porque no porta-retrato a gente tem preguiça de ficar trocando o tempo inteiro. Né? Mas o Uhum. que que é uma foto de porta-retrato? Você não coloca no seu porta-retrato, Márcia, uma foto para você deixar na sua sala, para você lembrar de um momento desgraçado na sua vida, que você estava com o olho desse tamanho de tanto chorar. Porque a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Horas, porque eu não quero olhar para aquele momento, porque aquele momento doeu tanto que eu quero que ele fique guardadinho lá na minha história, porque eu não quero ficar relembrando esse momento. Agora, aqueles momentos que foram bem vividos, com pessoas importantes, onde teve muita vida e alegria, eu quero olhar para aquilo e reviver aquilo. Este é o significado de um porta-retrato. O que que é um Facebook e um Instagram? Então as pessoas falam assim, ai, então o mundo só coloca coisa boa. Veja, as pessoas, de um modo geral, colocam momentos bons da sua vida. O problema não está no que as pessoas colocam na internet. O problema está nas pessoas que olham aquilo e acham que 100% da vida de uma pessoa é o que está no porta-retrato virtual. Você entendendo? Uhum. Então, Uhum. quando a gente entende que todo mundo tem momentos bons, todo mundo tem momentos ruins. A gente começa a entender que assim é a humanidade. E quando eu começo a entender que a fulana que eu gosto de seguir também tem dias bons, tem dias ruins, que aqueles são períodos da vida dela, eu nem sou um ET no planeta assim. Então deixa eu olhar para as minhas dores também, deixa eu me entender, deixa eu me achar. E aí a gente consegue entender que eu não sou tão estranho no mundo. E aí eu não preciso, por exemplo, fazer um procedimento estético só para ficar igual a fulana de tal, porque eu quero ser igual a ela tudo. A gente não vai ser igual a ela tudo, até porque o que a gente vê são retratos. Quando a gente fala da vida de alguém, eu posso conviver com você o tempo inteiro. Mas mesmo eu convivendo do seu lado o tempo inteiro, eu não sei tudo de você, porque só você tem conhecimento do seu interior. Então, Uhum. assim, a gente nunca vai conseguir chegar naquilo que é 100% do outro. Então, Uhum. enquanto tiver comparações, vocês da área da harmonização facial terão trabalho. Cirurgião plástico, coisa parecida, porque essas comparações, eu não sei se você já viu recentemente, eu até cheguei a olhar na internet para procurar, porque eu fiquei assim, chocada. Aquele Ken humano, não sei se você já Uhum. chegou a ver Uhum. recentemente. O Ken humano, a última vez que eu tinha visto o tal do mocinho lá, foi antes de uma vez que ele ficou doente, sei lá o quê. O moço era bonito, era um moço bonitinho, elegante, que até Sim, parecia o Ken que a gente brincava. Quando eu fui ver agora recentemente, eu levei um susto, porque ele parece um monstro, assim, de tão sim. deformado que o monstro tá. Deformou. E Aham. aí eu fui pesquisar a história dele. Sei lá, ele já fez 68 plásticas, já perdeu osso, já perdeu não sei o quê. E assim, quanto problema, né? E o quanto que tem de problema por trás desse moço
a ponto Uhum, de querer ser alguém que ele não é, quem é ele já até se perdeu, né? uhum, Tem alguns episódios, assim, de pessoas, por exemplo, uma vez eu vi uma reportagem de um rapaz que ele quer e ele entende que ele quer ser, e não é só, eu acho que isso tem alguns problemas psicológicos aí, tá? Mas, enfim, a uhum. princípio, pela reportagem parecia que não. Mas, assim, ele queria ser igual ao Batman. E aí construiu uma casa do Batman, um carro do Batman, saía na rua vestido igual ao Batman. E assim, o quão difícil é conviver comigo que eu preciso ser um outro alguém, né? Uhum. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer qualquer procedimento estético, cirurgia plástica ou coisa parecida é o que eu sou, o que eu quero, onde Aham. eu quero chegar, o que eu quero Uhum. ser, né? Eu Do quero que eu ir lá para ser gosto, né? o que eu gosto, exato, né? O que eu Né? gosto, o que eu tenho vontade de mudar, né? Mas o que eu tenho vontade de mudar por mim e não necessariamente por fulano de tal, ou ciclano, ou beltrano. E aí a gente tem muitas diferenças da relação, enfim, com o Ó, nosso eu, né? temos uma perguntinha aqui, ó. Vamos ver. Como vocês veem a questão de 1000 filtros para parecer diferente? Dos filtros do WhatsApp, do Instagram, coisa parecida. Aham. Olha, vamos ser bem realistas, gente. Eu, por exemplo, hoje eu fiz limpeza de pele. Então, eu não Uhum, quis passar nenhum produto agora, uhum, né? uhum, É óbvio que se eu tivesse um filtro, eu não estaria com olheira, né? Eu não estaria com nada disso. Mas, enfim, paciência. Eu acho que uhum, o filtro, na verdade, a gente tem que pensar assim. É, eu já tô com preguiça de me maquiar e vou colocar um filtro para ficar mais bonitinha ou coisa parecida. Ou eu só consigo conversar com alguém se eu estou mega maquiada, se eu estou uhum. mega perfeita. Eu não consigo jamais eu não consigo sair de casa para comprar pão na esquina se eu não tiver impecável. E aí é que talvez é o excesso. Eu acho que não existe problema no filtro. O problema do filtro só vai acontecer se eu tiver um excesso, Se né? ela fica Onde se já judiando, né, por conta daquilo. adolescente tem muito isso, tá? Então, isso que é importante assim lembrar. Na adolescência, até mais ou menos 17, 18 anos por aí, essa preocupação maluca do que, meu Deus, como é que eu vou na padaria com meus cabelos desarrumados, sei lá o quê? Uhum, Isso é um processo até meio comum na adolescência. Então, a gente não diria que é algo assim muito extraordinário, tá? Não é uhum, necessariamente algo patológico ou coisa parecida, porque é, porque faz parte do ciclo da adolescência, tá? E quando a gente fala adolescência, a gente tem três períodos. O primeiro período, que é a pré-adolescência, que é uma fase em que eles estão oscilando ainda, eu sou um pouco criança, um pouco adolescente, então quando eu tô sozinha, eu não tô nem aí, eu ando de moletom, eu não me cuido direito. Chegou alguém diferente, ai, já entra na pose, já começa a querer ser mais mocinho. Esse é um primeiro início aí dessa pré-adolescência. Já na adolescência, seus 12, 13 anos, geralmente quando as meninas já vêm a primeira menstruação, né? Aí começa uma comparação. Essa comparação é algo normal da idade, tá? Então, assim, não tem aqui nenhum adolescente ou um adulto que, quando foi adolescente, não se comparou. Porque uhum, essa comparação é um processo natural do desenvolvimento humano, que é aquela fase, Márcia, que a gente sofria o bullying e a gente não chamava de bullying, uhum, né? A gente não tinha esse termo mais bonitinho, mas o bullying em si, ele sempre, é, ele sempre existiu. E por que o bullying existe no adolescente? Tá? Quando eu me olho no espelho, eu me vejo alta, baixa, orelhuda, nariguda, magra, gorda, diferente do padrão X lá do artista tal. Aí eu me olho naquela diferença, eu já começo a me sentir um ET. Quando eu olho pro lado e vejo meu amigo, ai, mas olha só, ele também é orelhudo, ele também é gordo, ele é baixinho, ele tem espinha. Então eu fico, é como se fosse um raio-x pro colega de que defeitos ele tem. uhum, Aí começa o processo de bullying. Nossa, seu gorducho, seu baleia, seu orelhudo, seu não sei o que lá. Porque quando o adolescente faz isso, seu orelhudo, ufa, ele também é anormal igual eu. Ou seja, ele é normal como eu, porque se eu sou baixinha, ele é orelhudo. Ai, a gente tem coisa parecida porque nós não somos perfeitos. Aí eu uhum, xingo o outro lá, que sei lá, que é de cabelo enrolado, tonhonhon, sei lá o quê, eu começo a xingar o cabelo do outro, porque é diferente.
do padrão. O padrão, né, imposto aí muitas vezes pela mídia, coisa parecida. Quando eu xingo lá o outro, ufa, ele tem cabelo embolado, ele não tá no padrão. Eu sou baixinha, não tô no padrão. O outro é orelhudo, não tá no padrão. Então, aí fica um xingamento geral. Hoje, na verdade, não pode mais ser tão claro e tão explícito isso, como era na nossa época que a gente recebia trocentos no xingamento. E nada era Mas bullying. nada era bullying, né? Mas enfim, o bullying existe e esse processo é normal. Mas vamos lá. Nós, quem vai geralmente para o seu consultório, já não é mais esse adolescente de 13, 14 anos. Uhum, Então, essa fase, ela dura mais ou menos até os 16, 17, essas bobeiraiadas, assim, de ficar xingando o outro, porque eu ainda estou me achando. Me achando uhum, em que sentido? De que tipo eu sou, que tipo de roupa eu gosto de usar, qual é o meu estilo musical. Então, é uma fase de descoberta, por isso que é normal nessa fase esse não contentamento com quem eu sou. Agora, eu passo dessa fase, me torno adulto, começo a pensar numa profissão, e eu ainda continuo sem saber quem eu sou, eu ainda continuo olhando a orelha do amigo, o não sei o que lá, para, ufa, ter um certo alívio. Será que eu amadureci? Será que eu cresci? Né? E aí entra o problema do filtro. Se eu uhum. tenho que usar o filtro, porque eu não posso nunca na vida me mostrar realmente com olheiras ou com espinho ou coisa parecida, eu estou querendo vender uma imagem de perfeição para a humanidade ou para as pessoas que eu convivo. Uhum. Talvez quando as pessoas me descobrirem não perfeitas, pode vir uma decepção também. E aí essa pessoa talvez não vai conseguir entrar nesse processo de dar conta dessa decepção, ou sei lá o quê, né? E às vezes acontece. Ai, você travou? Travou pra todo mundo? Ou só pra mim? A Daisy saiu? Acho que travou aqui. Vou achar ela de novo. Voltou. Oiê, Oi. caiu aqui do nada. Não tem problema. Enfim, então eu acho que é muito isso, é uma evolução, né, Márcia? A gente tem que olhar para o nosso eu e entender que o perfeito é não ser perfeito. É, Uhum, e hoje tem essa frase que fala muito, né? Antes feito do que perfeito. Eu acho que vai começando a tirar um pouco essa cobrança. E assim, veja, tirar a cobrança não significa relaxar. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, uhum, então eu vou me gostar de que eu sou, eu vou ficar com 110 quilos de boa. Não, não. Porque quando eu falo da gente se gostar, existe sim, a gente sabe que eu não estou muito feliz com o meu corpo, uma coisa é eu saber que eu posso diminuir os meus quilos, por exemplo, e ficar no corpo mais magro que eu já conheço, de comparação comigo. Eu com o meu uhum. eu anterior, eu com aquilo que eu posso chegar, enfim. É diferente de eu ficar querendo ficar com o meu padrão corpo parecido com o da fulana ou com o da ciclana, daí eu esqueço quem eu sou. Exatamente. Né? Uhum, E aí a gente não pode deixar de se cuidar, a gente não pode deixar de, enfim, de fazer as coisas de um modo geral da nossa vida, mas a gente também não pode relaxar, né? Então não é por causa disso que a uhum, gente, assim, não, gosto do negócio de se aceitar mesmo, dane-se todo mundo, então agora eu vou viver de pijama eternamente. uhum. Viver de pijama eternamente, aí tem muita gente que tá de pijama eternamente aí na quarentena, né? A gente não pode esquecer que o pijama, ele manda uma mensagem para o nosso corpo que é hora de descansar, e é Uhum. hora de acalmar. A gente pode fazer esse processo final de semana, uma vez ou outra, um domingão, eu chego do meu trabalho, aí eu vou colocar o pijama, para fazer esse movimento neurológico de acalmar. Agora, eu estou faz 40 dias em casa, faz 40 dias de pijama, o que meu cérebro está entendendo? Né? Que eu não Uhum. vou produzir mais, que eu não tenho mais nada de produtivo. E aí a gente vai mandando E a gente mensagem não aí. percebe o corpo, porque é diferente de você colocar uma calça jeans, uma camisa, né?
Aham. Ok. É. Ó, Hoje até eu estava vendo, né? Que um meme, eu falei assim, ai meu Deus, acho que os meus também estão. Que até os botões agora estão entrando em quarentena, né? Eles estão se distanciando cada vez ó, tem uma pergunta aqui da Marina. A Marina foi sua aluna, também te elogiou um monte. A Marina é uma mais. querida. Qual a opinião de vocês com relação àquelas pessoas que até gostaria de fazer algum procedimento estético, mas tem medo, não do procedimento em si, mas do preconceito em relação aos exageros? Aí eu acho assim que você tem que conversar direito com o profissional, saber do trabalho daquele profissional, o tipo de trabalho, né? Que ainda bem que também tem os diferentes para agradar todo mundo, enfim. Né? Até eu digo o pastor, o padre, ainda bem que tem uma que é mais moderno, o outro que é mais clássico, tradicional, Uhum. porque tem gente de tudo que é tipo. Então, Marina, você buscar o profissional que você acha que vai estar mais em conexão com você, que vai combinar mais com você, né? Por isso que o profissional tem que conhecer o paciente, assim, fazer uma boa anamnese quando o paciente chega, saber ouvir o outro, saber a expectativa do outro e começar sempre aos poucos, porque daí é difícil de errar, né? Quando você começa aos Uhum. poucos, né? Você que é nova, Uhum. de repente começar pela pele somente, um botox mais preventivo, né? Aí a gente vai pezinho por pezinho, né? E com certeza, se o profissional for sério, ele vai te frear, porque nós temos, ele tem que obedecer às suas características e às suas proporções para que não fique feio, né? Até tem um vídeo que fala demonização facial, porque a pessoa fica e a gente começa a aula com ele, né? Para que realmente que o nosso lema é sempre menos é mais. E eu acho que tem que cada um, que uma Daisy falou, cada um na sua melhor versão. E o que é legal, Daisy, que até agora a gente falou assim, do interior que tá barulhento, que daí o externo não vai ajudar. E também aquela paciente que chega lá, que faz um peeling e sai falando assim, como eu tô feliz, como levantou né, aquele viço de pele. Só o viço de pele já muda para ela. Ela já fica feliz, ela já fica satisfeita. Ou aquele botox que você levanta um pouquinho o olhar, que tira aquele ar de cansado. Então, assim, como também a gente se cuidando, né, do externo, ninguém quer ter uma casa feia, né? Assim, Uhum. então você cuidando do externo, também você pode mudar o externo. Você concorda? Como é que é a tua opinião? Concordo, eu concordo. Eu acho, é bem isso, assim, eu sou super a favor, eu sou uma pessoa que eu sou super a favor à vaidade, tá? Porque eu só entendo que nada pode ter exageros, tá? Então, assim, às vezes eu recebo críticas, mas enfim, eu também não ligo muito para elas. Assim, do tipo, você deixa sua filha passar batom, você deixa sua filha não sei o que lá, você faz ela usar, ela gostar de maquiar, ou coisa parecida. Eu não deixo ela fazer isso o tempo inteiro, ela não sai de batom vermelho, ela não sai de unha escura, mas existem algumas situações e ela já aprendeu que existem datas que ela pode passar um batom mais escuro, que existem momentos, né? Hoje, por exemplo, eu peguei a penteadeira do quarto dela cheia de sombra derramada, porque ela catou um celular, ela catou tipo um controle e ficou fingindo que era celular fazendo vídeo, coisa parecida de maquiagem, porque ela tava fazendo um negócio assim. E assim, então eu entendo que essa coisa do gostar-se de gostar disso, de arrumar sua casa, de ter tudo bem arrumado, de arrumar o cabelo, de arrumar isso. Eu acho isso muito importante. Por quê? Porque a gente se sente bem. Veja, quando eu falo de vaidade, eu falo que cada um tem o seu estilo. E aí isso envolve também o profissional que vai buscar. Né? Qual é o estilo que eu Uhum. gosto? Qual é o estilo que aquele profissional faz? Então, assim, não existe estilo certo, existe estilo errado, né, Márcia? Eu brinco que eu Uhum. gosto muito de brilho, e as pessoas até sabem que eu gosto de brilho, pluma, tanto que eu casei com pluma, casei com brilho. E aí eu brinco assim, tipo, ok, algumas pessoas falam assim, meu Deus, você é mais exagerada. Eu falo assim, olha, tá te incomodando? Não, porque isso é teu. Então deixa, né? É um conta do outro, enquanto a gente tem que
enquanto a gente vai cuidando mais assim, qual é o que eu gosto, o que me deixa bem, o que me deixa feliz. Então, eu penso sim que existem recursos hoje, da mesma maneira que existe uma toalha bonita para se colocar numa mesa, numa casa, um suplá, um guardanapo bonito, e deixa as coisas muito mais harmoniosas, por que é que o nosso corpo, que é a nossa casa, eu também não posso deixar ele mais harmonioso? Por que que eu tenho que andar desleixada? Por que que eu tenho que andar sem esses cuidados? Então, a gente precisa sim olhar para o nosso corpo com aquilo que me faz feliz. Então, não é porque está todo mundo usando salto alto, agulha roxo, que eu tenho que usar salto alto, agulha roxo, se eu gosto só de botina. Mas eu posso me cuidar usando de botina e escolher aquela botina que me agrada mais, aquela camisa que eu acho que fica melhor em mim. Claro, porque não importa o estilo, importa o valor que eu dou àquilo e o quanto eu me sinto bem com aquilo. E a questão do medo que a Marina falou, né, o conceito em relação aos exageros, primeira coisa que às vezes assim, a gente precisa super ficar contando para todo mundo algumas coisas, né? Então, se eu veja, se eu estou muito bem resolvida e falo, nossa, me enchi de botox, fiz tal coisa, ok. Agora, se eu estou morrendo de medo que os outros vão pensar, se eu falar que eu coloquei procedimento tal, que eu fiz tal coisa, a pergunta é, por que que eu tenho que falar? Se falar aquilo Uhum. me faz mal. Então, acho que a primeira coisa antes de buscar qualquer procedimento, seja ele estético, psicológico, o que for, eu preciso ficar falando, ou o quanto falar aquilo me faz mal, ou estar naquilo me faz bem. Enfim, um olhar para esse processo. E quando você fala assim, nossa, eu fiz um peeling na pele e já fiquei muito melhor. E aí, essa é a grandiosidade das coisas, né? Então, assim, hoje mesmo que eu fiz limpeza de pele, meu, a minha pele tá machucadinha, porque é o processo normal, mas só de passar a mão e já ver que tá lisinha, ai, eu já me sinto até mais, sabe, bem isso mesmo, Uhum. mais harmonizada, porque eu sei que vai passar alguns dias, minha pele vai ficar muito melhor do que estava. Então, Uhum. são pequenas coisas que podem estar fazendo o nosso eu ficar um eu melhor. E o fato de eu gostar e passar a mão e gostar, eu não preciso ficar falando o tempo inteiro para todo mundo. Né? Eu tô falando aqui para vocês, Uhum. mas né, não é um processo que a gente falaria normalmente em todos os momentos. Então, eu não sei, acho que a gente tem que lidar muito assim, o que é que eu gosto, o que eu não gosto, que satisfação eu tenho que dar para quem realmente eu preciso dar satisfação. O quanto aquela Uhum. versão assim, do tipo, ninguém paga a conta, e o quanto isso é tão real, né? Quem paga minhas contas talvez Uhum. deveriam ter satisfação. Se não, Uhum. né? A gente. E como tem paciente, as minhas pacientes, elas são mais discretas, elas não gostam que eu poste, sabe? E quando posta, que fala assim, ai, pode postar. E tem outras que amam postar. Aí eu fico feliz, né? Porque eu tenho Uhum. oportunidade de mostrar meu trabalho, né? E Claro. então, como tem, assim, a diversidade de cada uma com seu jeitinho, e a gente tem que respeitar, né? E aí a pergunta é, né, Márcia, quem tá certo, quem tá errado? Ninguém, Não tem. né? Ó, A a foto Marina tá ali, ó. A Marina deixa eu postar. Ai, obrigada, Marina. Ela conhece você. Tá lá em Guarapuava também dá aula. Lembra da Marina? Como a Pegou Marina, horário? Ah, claro que eu me lembro da Marina, claro. Aham. Claro que eu me lembro, linda, Marina, linda. E é isso aí, E é bonito muito ser natural. E a Eriette antes falou que com a idade, ela acha que é mais fácil nós aceitarmos. A Eriette também é uma pessoa maravilhosa. Ela é um ser humano incrível. Mas eu acho assim, não é todo mundo, né? Que com a idade vai amadurecer, a questão assim de amadurecer e vai se aceitando mais. Não é sempre assim, né? Marta, deixa eu responder uma coisa aqui para Marina, que ela falou, né, Ah, que claro. a questão de perder o botox e perder as expressões faciais. Marina, vou te contar uma situação. É, a minha mãe, por exemplo, faz tempo que eu falo para ela que eu quero dar de presente para ela uma sessão de botox. E ela super, Deus me livre, e Deus me livre, olha aí, todas as pessoas que ela vê super transformada, e aí Congeladas. super congeladas, ela fala assim: olha aí, olha que coisa mais horrível, ela tá cheia de botox. Deu, mãe, vamos lá.
aqui tem tal coisa, aqui tem ácido hialurônico, isso aqui é cirurgia plástica, isso é não sei o que lá, isso. Tatatata. Então, Marina, o que eu quero te dizer com tudo isso? Muitas pessoas têm um pouco desses receios porque não fazem a mínima ideia o que é. O Botox, quando iniciou, no nosso país, pelo menos, eu não posso dizer em outros lugares, era um produto muito de elite, né? Era uma coisa que pouquíssimas pessoas podiam utilizar, pouquíssimas, porque era uma coisa muito cara, e ainda não se estudava tanto a harmonização facial, e talvez a Marcia saiba falar isso melhor do que eu, como hoje, né? Elas, então, assim, as mulheres que faziam Botox lá, quando começou, talvez elas utilizavam muito mais, porque não se tinha essa noção ainda, o quanto é um pouquinho, olha, não puxa muito porque fica feio, faz tal, né? O menos é mais. Então, não tinha Uhum. os estudos que se tem hoje em relação a isso. Então, elas ficavam Exatamente. muito paralisadas, né? E aí ficou esse preconceito para a geração mais velha do que a nossa, de que todas as pessoas que estão paralisadas, elas estão super botocadas. E aí, enfim, eu não sei muito bem disso, mas enfim, hoje já, a nossa geração já é uma geração que, meu Deus, ama o Botox é vida. Então é uma forma muito mais leve, tranquila. Então, assim, eu entendo esse preconceito por situações, mas não necessariamente quiseram se evoluir. Porque quando eu falo assim, mãe, olha lá, não é. Olha, dá uma reparada aqui, é uma cirurgia plástica. E é óbvio, a gente não tem nem que comparar. Uma cirurgia plástica puxa muito mais do que o Botox, não tem nem que comparar. Olha, ali, mãe, é um preenchimento. Preenchimento não é Botox, é outra coisa. Pá, pá, pá. E eu explico Uhum. sem saudade, entendendo muito bem disso. Mas muitas vezes Uhum. não querem, né? Não querem É. conhecer e não querem conhecer porque tem as suas resistências. Eu não quero deixar de ter as minhas expressões. Eu viu? Relaxa, você vai continuar ficando com cara de brava, você vai continuar com as mesmas expressões. E volta, né? Além do que é bom, que é uma pena. E assim, muitas acabam fazendo e depois se perguntam por que que eu não fiz antes, né? E Uhum. você começar, o quanto antes nós começarmos, a gente usa menos produto, fica mais natural, fica menos feio, fica mais barato também, Exato, exatamente. né? Ó, tem E uma aí, perguntinha aqui. ela tá falando que foi com a mãe dela. Co- Por que a busca do estético é maior pelas mulheres? Nossa, eu ia falar isso agora. E como influenciar esse equilíbrio? Porque agora eu tô. Sabe que eu faço bastante botox em homem, mas aqui a esposa acabou levando. Ou porque o homem gosta mesmo de se cuidar, hoje em dia tá tudo tão diferente, até a indústria cosmética tem muitos produtos só para homens. Também a questão, ó, já que a Marina falou, né? Como mudou de antigamente para cá essa questão do preconceito com relação à harmonização e a questão dos homens também, porque normalmente é a Uhum. mulher. Uhum. Exatamente. Eu vejo, assim, e é muito isso, as mulheres estão, né, tentando fazer os homens irem, né, conhecerem muito mais, enfim. Eu me lembro quando, e eu sou uma dessas que fico insistindo pro meu marido fazer muito. E teve um tio lá atrás que fez, enfim, foi a maior tiração de sarro da família, blá, blá, blá. Hoje já outros começaram a conhecer, tiveram um amigo, que o amigo é médico, que é dermato, já faz. Pronto, toda a tiarada está fazendo e ninguém mais fala no sentido de preconceito, porque vira um resultado positivo. Então, vai muito ainda de Aham. quebrar preconceito. Eu acho que a gente ainda está caminhando muito enquanto formiguinha. Nós, mulheres, somos muito mais cobradas pela beleza. Ainda tem um estereótipo, o homem ele é muito mais cobrado por ser viril sexualmente. A mulher ela é Uhum. cobrada por ser magra, por ser esteticamente limpa, magra, esbelta e muita coisa assim. Tanto que enfim, acho que o horário até pode, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é bem real, enfim, mas vou ter que falar algumas palavras aí. Mas se eu perguntar, por exemplo, para um homem, né, o quanto nós temos diferenças culturais em relação a isso. Tampe o ouvido das crianças, por favor. Se eu perguntar para um homem assim, nossa, cara, você tá gordo, hein? Meu Deus, como você engordou. Você viu? Ó, barriga, chope, festa, cerveja com a galera, churrasco. Não tá nem aí se ele tá gordo. Por quê? Aham. Porque ele não é gordo muito bonito. Agora, se eu falo para esse homem assim, cara, teu pênis não tá com nada, ó, não tá funcionando. Morre o homem.
Uhum. Ele começa a ter problemas no trabalho, ter problemas com a família, ter problemas com o filho, ter problemas, ter mil coisas. Se eu chego para uma mulher e falo para ela, ih, ó, tua vagina não tá com nada. Ih, dá nada, já sabia. Mas tá fazendo xixi, tá tudo certo. Agora, se eu falo para essa mulher, meu Deus, como você tá gorda, morre a mulher. Uhum. Então, a gente tem conceitos, cobranças diferentes. Né? Nós precisamos estar lindas, magras, com o peito duro, com a bunda dura, com tudo duro, porque é assim que somos cobradas. Por isso a vaidade ainda é muito maior nas mulheres. Já o homem, ele tem que ser viril, ele tem que ser macho, ele tem que ser pegador, ele tem que funcionar, ele tem e a cobrança não existe tanto para outras coisas, né? Eu não sei dizer para você, Márcia, qual das duas cobranças é pior, porque eu vejo problemas gravíssimos nas duas cobranças, tanto a da estética quanto a da Uhum. sexualidade. Né? Então, a gente Uhum. tem que, talvez, olhar assim, ensinar as nossas crianças que estão vindo dessa nova geração a aprenderem a se gostar mais, a não ficar criticando o que é do outro, a não se preocupar com o que o outro fala ou deixa de falar tanto, né? Porque a gente se preocupa, mas não ser tanto a ponto de afundar a minha vida, né? Então, fazer alguns movimentos, mas é muito passo de formiguinha. Eu acho que esse olhar para nossa Uhum. autoestima, para tudo se gostar, e sempre entendendo, né, para quem chegou depois, ter uma autoestima elevada, né? Então, até é errado as pessoas falarem assim, ah, eu tenho uma baixa estima. É uma baixa autoestima, porque alto aqui Uhum. é como eu me vejo. Eu tenho uma Uhum. alta com L, de alta com U, né? Como eu me vejo, enfim. E aí tem, assim, quando a gente fala dessa autoestima, então, entender que eu posso me gostar, mesmo sabendo que eu tenho muito a melhorar e que eu tenho É isso aí. defeitos e que não sou competente. E aí a gente faz as grandes diferenças, porque aí a vida começa a ficar mais leve comigo, com os outros. E aí qualquer Tem 20 harmonização. segundinhos. Enfim, A- é isso. Adorei, adorei. Quem tem alguma dúvida, quem quer compartilhar, pode mandar direct. Chama Adiciona a inbox. Daisy, ela é maravilhosa. E então, beijo. Amei, amei. Bom descanso, gente. Obrigada.